A paz do Senhor, povo de Deus, que o Eterno abençoe a cada um. Irmãos, aqui apóstolo André Farias, presidente do Ministério Profético Amor de Cristo, situado na cidade de Gravataí, estado do Rio Grande do Sul. Vamos fazer uma série de vídeos falando sobre salvação e sobre reino e sobre a diferença de salvação e de reino. Hoje nós vamos falar sobre a certeza da salvação. A salvação de Deus ela é dada ao homem para a eternidade, para a eternidade. Portanto, não há possibilidade de um cristão perecer uma vez que é salvo. Não estou dizendo que um cristão não possa ser castigado, nem estou dizendo que não haverá julgamento ou perda de recompensa se um crente não for fiel depois de salvo. Se um crente pecou e não se arrependeu, sofrerá punição no tribunal de Cristo. Por outro lado, um cristão que é salvo não pode mais perder a salvação. Uma vez que somos salvos diante de Deus, somos salvos eternamente. Nós vamos enumerar 10 provas que a salvação é eterna. Neste vídeo nós vamos falar sobre duas provas que a salvação é eterna. Primeiro, a graça e o amor de Deus. Todos nós sabemos que a salvação é pela graça. É um dom, um presente dado por Deus. Nossos méritos e nossas obras não têm absolutamente nenhum papel nisso. Se é graça, então nunca podemos ser devedores diante de Deus. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O dom de Deus é a vida eterna. Portanto, não é possível perder a vida eterna que recebemos. O que é relatado no livro de João, capítulo 3:16? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até a eternidade. Não há mudança no amor com o qual Deus ama os homens. Se existisse a possibilidade de o crente perder a salvação, então haveria possibilidade de Deus mudar. Deus não muda. Deus não muda. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. Então, a primeira prova sobre a certeza da salvação é a graça e o amor de Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou até o fim. Segundo, Deus planejou nos salvar. É um planejamento de Deus nos salvar. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse texto de Romanos, onde o primeiro elo é o conhecimento prévio de Deus, e o segundo é a nossa predestinação. Vamos ler Apocalipse 22:13. Deus é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. A obra que Deus começou não pode parar na metade do caminho. A salvação é obra de Deus, não é obra nossa, foi Deus quem nos salvou. E Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se a salvação pudesse parar no meio do caminho, isso ia significar que Deus não termina o que começa.
mas isso é impossível. Aleluia! Toda obra que é começada por Deus, ele é concluída. Então, hoje nós falamos sobre essas duas provas, falando sobre a certeza da salvação. Nos siga no canal do YouTube, ative o sininho, mande para mais pessoas para tirar dúvidas acerca da salvação. E logo nós estaremos lançando mais vídeos para que nós possamos entender mais sobre a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.